Vamos fazer uma oração. Faça uma oração aí, William. Bem alto para nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por cada momento, cada vida, Pai, pelo fôlego que o Senhor nos deu, pela condição física de nos conceder até aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vem abrindo nossos ouvidos, nosso coração, né, Senhor, para que nós podemos guardar cada palavra, cada ensinamento. Vem abençoando nosso professor também, livra ele, Pai. Conceda a ele muita sabedoria, coloca palavras na boca dele, Pai. Em nome de Jesus, nos reveste com toda a armadura espiritual, Pai, e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado. Amém. Vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos ver 3 aspectos. Lá em Nova Andradina, talvez aqui dê tempo, mas lá não deu tempo de ver o terceiro aspecto todo, né? Mas o objetivo dessa aula é que, se nós falamos que amor é o centro das leis do reino de Deus, nós precisamos ver um pouco mais detalhado então sobre o que é o amor, tá? Então nós vamos ver 3 aspectos do amor. Primeiro, a natureza do amor ao próximo. A natureza, segundo, do amor a Deus. E terceiro, natureza do amor de Deus, tá? Então uma coisa é falar do amor a Deus, outra coisa é falar do amor de Deus, tá? Então o primeiro tópico que a gente vai fazer, embora eu já tenha falado um pouco sobre isso na aula passada para vocês, veremos com mais detalhes sobre isso hoje. Por quê, pessoal? Por que é importante ver esse negócio do amor? Por quê? Vamos lá. A gente disse que o óculos, a partir que Jesus lê a Bíblia toda, qual é a chave hermenêutica de Jesus? Reino de Deus. Qual é o centro das leis do reino de Deus? Amor. Então, se isso é o óculos a partir do qual Jesus lê toda a Bíblia, todas as Escrituras, Jesus, por exemplo, diz em Mateus capítulo de número 22, que toda a lei e os profetas dependem do mandamento do amor. Toda! Paulo diz aos Romanos, etc. Tem um monte de versículo que nós vamos ver daqui a pouco, que toda lei se cumpre no amor. Então, se esse é o óculos a partir do qual Jesus e os apóstolos leram as Escrituras, só dá para a gente entender as Escrituras na semelhança de Jesus e dos apóstolos se nós entendemos o que é amor. Porque se eu não entender o que é este óculos, eu não entendo as Escrituras. Aí você vai me dizer o seguinte: Luiz, mas então eu só posso ser cristão se eu for um teólogo extremamente profundo, filósofo extremamente profundo, que se aprofundou para entender o que é o amor? Não. Porque o Espírito Santo está na sua consciência lhe ensinando o que é amar. Então a pessoa que está lá no meio do nada, no meio do mato, não tem uma Bíblia, ouviu 2 vezes a pregação do Evangelho, aceitou Jesus, e está lá, não sabe ler, está lá no meio do mato, não entende nada, essa pessoa sabe como viver em amor, porque o Espírito Santo está na consciência dela, lhes ensinando. Porém, se você pede para ela, eu quero que você me explique à luz das Escrituras o que é o amor e como isso muda a nossa interpretação, tá? Ela vai saber? Ela não vai. Por quê? Viver em amor, meu irmão, o Espírito Santo está aí dentro te ensinando. Agora, você entender as Escrituras, você precisa se aprofundar nisso aí. Deu para entender? Vamos esperar só. Eu vi que chegou 2 alunos ali. Esperar 15 segundos. Pode entrar. E aí, seu José? Pai do Senhor. Pai do Senhor, Maristela, tudo bem? E o Matheus? Tá doente, coitado. Tá bom. Vamos lá. Então, 2 pessoas
Vamos falar primeiro da natureza do amor ao próximo. Duas pessoas, quando eu coloquei sobre amor, eles colocaram que amor é uma decisão. Por que que esta é uma decisão, uma definição falha? Porque o egoísmo também é uma decisão. A vingança não é uma decisão? O adultério não é uma decisão? O roubo não é uma decisão? Então, existem muitas coisas que são uma decisão. Então, o amor não pode ser definido somente como uma decisão. Por quê? Porque o egoísmo também é uma decisão. E o que seria, então, propriamente uma definição? O exemplo que eu gosto de dar. Se eu pegar essa cadeira e eu perguntar aqui para a irmã Maristela, Maristela, o que é esta cadeira? E ela falar assim para mim, essa cadeira é algo que eu uso para sentar. Isso é uma definição? Não, por quê? Pode ser também. Mas não é uma definição, principalmente porque isso não fala só da cadeira. Eu também uso o sofá para sentar. Eu também uso um banco para sentar. Eu também uso uma poltrona para sentar. Eu também posso sentar numa cama. Então existem muitas coisas que eu uso para sentar que não somente a cadeira. Então não é uma definição, isso é uma caracterização, uma característica da cadeira, mas não é uma definição. Então o que é uma definição? Segundo um filósofo que eu gosto muito, Aristóteles, ele diz que uma definição é o quê? Aquilo que fala sobre o todo da coisa e somente sobre esta coisa. Tá? Então, quando eu falo que a cadeira é usada para sentar, eu falo sobre o todo da cadeira? Não. E nem sobre o todo da cadeira, e nem somente da cadeira, porque tem muitas outras coisas que eu uso para sentar. Então, para que nós saibamos o que é o amor e a partir disso ler todas as escrituras, a aula da manhã é mais introdutória. Por favor, não faltem na aula da tarde. Sempre a aula da manhã é mais introdutória. A aula da tarde é sempre mais importante. Só que precisa da manhã para entender melhor a da tarde, ok? Então, eu quero saber o seguinte, o que é propriamente esse amor? Por exemplo, uma outra prova que o amor não é uma decisão. Ana Laura, você tá namorando, né? Tá bom. Ana Laura tá namorando. Que às vezes você tá como exemplo e fala assim, meu Deus, já pensou se aconteceu alguma coisa? Eu não sei. Ana Laura tá namorando. Ana Laura tá apaixonada. Meu Deus, que meu amor maravilhoso, né? Aí, Ana Laura, acontece que ele tá no exército, sofre um acidente lá e morre. Nossa. Que exemplo, hein? Morreu. Aí, você vai ficar triste? Oxi. Oxi. Oxi significa burro. Aí, Ana Laura, se o amor é uma decisão, por que você simplesmente não decide? Vou tirar esse sentimento por ele. Seria fácil, não é? Porque não é uma decisão? Então, se é uma decisão, por que da mesma forma que ele é decidido, ele pode ser desdecidido. Por que você não faz isso? Quem aqui tem filho? João Vitor, Daniela, vocês dois. Alguém mais tem filho? Maristela. Eu tinha falado que ela tinha 5 filhos, né? Não é 3. Vamos supor que algum de vocês venha acontecer uma ocasião do destino e esse filho venha a morrer. Se o amor é uma decisão, é simplesmente você decidir. Eu decido tirar esse sentimento. E eu não sofro. E aí, a gente consegue fazer isso? Não. Isso significa que eles não amam? Então, parece que o amor não é somente uma decisão. Não estou dando respostas, eu estou fazendo perguntas. Estou fazendo perguntas. Então, eu quero saber o que é o amor. E fica um pouco mais difícil ainda, que é o quê? Existem poucos amores, existe um amor ou existem muitos amores? Muitos amores. Olha só o que eu coloquei aqui, ó, o tanto de amor que existe. Amor conjugal. Amor conjugal é o amor que a Ana Laura sentirá pelo Vitor em breve. O amor de um esposo por sua esposa. A Thaís também. A Thaís também, aleluia. O amor de amigos, que é o que um amigo sente pelo outro. O amor entre pais e filhos. O amor que o pai sente pelo filho e o filho sente pelo pai. O amor que um artista sente por sua obra,
o amor que um trabalhador sente pelo seu ofício, um amor que um dono sente pelo seu animal. E aí por aí vai muitos amores. O amor que sente pelo primo, o amor que sente pela avó, o amor que sente pelo tio. Esses amores são iguais ou diferentes? Diferentes. Então, se eles são amores diferentes, ficou ainda mais difícil entender o que é amor, porque não tem só um. Se tivesse só uma cadeira, era até fácil falar de uma definição de cadeira, mas tem um monte de cadeira completamente diferente. Tá ficando confuso ou tá dando para entender, pessoal? Tá dando para entender. Beleza? Vejam a sua citação do Charles Finney. E pessoal, vamos lá, não confundam Charles Finney com Charles Spurgeon. João Gabriel me mandou mensagem esses dias, porque você cita um monte o Charles Spurgeon. Charles Spurgeon e Charles Finney têm teologias opostas. Não se gostam, tá? Eu cito muito Charles Finney, que é um dos meus teólogos preferidos. Olha o que o Charles Finney diz na teologia sistemática dele, na aula 9, que ele escreve um livro baseado em aulas. Há vários tipos de amor. Nossa preferência por certos tipos de dieta é chamada amor. Eu amo churrasco. Eu amo sushi. Quem aqui ama sushi? Tá amarrado? Eu amo macarronada. Eu amo comer o espetinho lá do William. Eita glória. Dizemos que amamos frutas, verduras, carne e leite. Tem um monte de tipo de amor. Então, o que é amor? E tem um negócio que eu coloquei aqui que fica até um pouco mais difícil de definir, que é o quê? Miguel, você tem um filho que é um bebezinho, beleza? Aí, você pegar o seu filho, colocá-lo no colo e abraçar forte e ficar beijando, é positivo ou negativo para o amor paternal e maternal? Positivo. Agora suponhamos que você vai no mercado e um cara completamente estranho que você nunca viu na vida, de repente o Miguel sumiu. Quando você vê, o Miguel está sentado no colo desse cara e ele está abraçado e beijando assim o Miguel. O que você vai achar disso? Estranho. No mínimo estranho. No mínimo. Então perceba, mas ele não tem que amar o seu filho? Tem que. Então perceba que o mesmo ato de amor que nesta relação é positiva, numa outra é negativa. Então o amor é relativo. Não sei, eu estou apresentando problemas. Se o amor é relativo, então a gente pode amar do jeito que a gente quiser? Nós estamos apresentando os problemas. Qual é o primeiro pilar do curso? Pergunta problema. Suponhamos, o Miguel faz uma arte muito horrível e você vai lá e dá uma palmada no Miguel. Você se tornou uma má mãe por conta disso? Agora suponhamos que o Miguel faz uma arte na escola e o professor dele vai dar uma palmada nele. O que você vai achar disso? Ué, mas não é o mesmo ato? Sim. Então perceba que o mesmo ato aqui é uma atitude de amor aceitável e numa outra é extremamente reprovável. Então eu preciso saber o que é amor. Outro exemplo. Vamos supor vamos supor que... Deixa eu ver aqui. Os seus pais são vivos, Meli? Só sua mãe. Seus pais são vivos, Gabriel? Sim. Beleza. Suponhamos que você vai visitar os pais do Gabriel. Chega lá a mãe dele, dá um abraço assim. Meu filho, que saudade que eu estava de você. Chora, dá um beijo assim, um cheiro nele, a mãe dele, aleluia. Você vai achar isso negativo? Não. Agora suponhamos que você vai lá numa igreja que o Gabriel prega. Aí chegou uma moça lá, a líder de missões. Aí a líder de missões sabe que o Gabriel é missionário e chega assim e abraça, que saudade de você. E dá um beijo no seu rosto, dá um cheiro assim e diz, O que você vai achar disso, Meli? Vai enterrar ela. Eita, meu Deus do céu.
Então perceba novamente que o mesmo ato, talvez você olharia para a mãe dele fazendo isso e acharia até belo, e este mesmo ato, numa outro tipo de relação, é extremamente reprovável. Mas aquela menina não tem que amar ele? Não. Ué, mas manda... Não desse jeito. Altas coisas. Seu vizinho, ele tem que obedecer o mandamento de amar sua esposa? Ele tem que obedecer. Aí já pensou o seguinte, não, ele tem que, tá escrito, ame, tem que amar. Aí ele chega e diz assim, eu amo a sua esposa. Aí ele dá aquele abraço nela, ele chega, levanta ela assim no ar e gira assim, William. Vai sonhar à noite. O que você vai achar, William? Tá repreendido, né? Olha aí. A mesa, veja, olha o que eu escrevi aqui. A mesma atitude é devida em um tipo de relação, mas indevida no outro, pois ela demonstra um ato de amor que não era específico para aquele grau de relação. Assim, cada tipo de amor exige em si direitos e deveres distintos. Meu Deus, então como é que eu vou saber o que é amor? O amor é a capacidade de promover o máximo bem. Rita, será? Será, O cara gente? abraça o Miguel, isso é bom. Mas se um cara abraça o Miguel, pode ser bom pro Miguel, mas não pra Daniela. Será? Vamos ver. Vamos chegar lá. Aí, outras definições que dizem, que é o quê? Não, o amor é a alegria na presença e a tristeza na ausência. Quem ama de verdade, quando a pessoa está perto, ela se alegra. Se a pessoa se distancia, ela fica triste. Olha só a nossa exemplo do dia. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Ana Laura, quando o namorado dela chega, como você fica? Alegre, aleluia. Quando ele vai embora, como você fica? Você fica triste. Então a Thaís nem liga. Tu não sabe. Ou seja, então o amor é a alegria e a tristeza na ausência. Beleza? Agora vamos imaginar, Bruna então, vou usar você agora. Bruna, amor é alegria na presença e tristeza na ausência. Então, se as mulheres são chamadas para amar o William, porque está escrito que ele tem que amar o William, e como amor é alegria na presença e tristeza na ausência, aí a amiga do William manda mensagem assim, eu não aguento mais de saudade de você. Como você faz falta aqui, William. Aí ela fica com tanta saudade do William. Aí faz o quê? Quando o William se aproxima, ela, meu Deus, que alegria, William, que você está aqui. O que você acharia, Bruna? Ainda bem que o William nem amiga não tem. Eita. A cara do William é horrível. Ou seja, perceba que a alegria na presença e tristeza na ausência nessa relação é virtuosa e convém com amor. Mas na sua relação com aquela lá, que não tem, tô hipotético, é indevido. Mas depende, se o meu esposo se ausentar pra buscar um açaí pra mim, eu vou ficar feliz. Ué, mas eu não Com disse... ausência. Não entendi? Exatamente, é por isso que essa definição é falha. É por isso que essa definição que eles usam, que amor é alegria na presença e tristeza na ausência, é falha. Entendeu? Nós estamos rebatendo isso, nós apresentamos definições e estamos dando os problemas, né? Por exemplo, suponhamos, eu tenho um grupo que eu conheço em Nova Andradina que eles sustentam acho que uns 14 missionários. 99% deste grupo nunca viu aqueles missionários. Nunca viu na vida. Manda. Se eles verem um missionário, eles não vão nem saber que é um missionário. Só se alguém apresentar. Eles sentem saudade desse missionário? Não. Eles ficam tristes porque estão longe? Não. Então quer dizer que eles não amam? Eles são amigos desse missionário? Não.
Eles não têm uma relação de amizade. Isso quer dizer que eles não amam? Não. Então veja que em cada situação específica, o amor é de um jeito aqui, de outro 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 jeito aqui. Aí eu sou chamado para amar o Gabriel. Eu sou chamado para amar você de forma conjugal, Gabriel? O que você acha, Meli? Eu sou chamado para amar ele de forma conjugal? O que você acha? Não, né? Eu sou chamado, mandamento, para ser seu amigo? Não. Eu sou chamado para te amar como pai? Não. Eu sou chamado para te amar como um animal? Não, mas pode acontecer. Entendeu? Vou dar. Quem aqui tem cachorro? Um monte de gente aqui tem cachorro. Quem gosta bastante do seu cachorro? Levanta. Vocês gostam bastante do seu cachorro. Vocês são maldonos quando vocês deixam o cachorro de vocês pro lado de fora, numa casinha, e colocam comida e água na tigela? Vocês são maus donos? Não. Agora suponhamos que você tivesse um filho e você deixasse o seu filho do lado de fora, numa casinha de cachorro, e colocasse uma tigela de água e uma tigela de comida. Você seria um bom pai? Ué, mas quer dizer que o que você faz por animal convém para o amor dessa relação, mas aqui não convém? Então o que é amor? Aí não fica mais difícil ainda saber. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, para começar a entrar na resposta, que é o quê? O que nós queremos saber aqui nesta aula hoje não é uma definição de cada um desses amores. O que nos interessa saber é o amor para o qual o Senhor nos convoca, que é o amor que é o mandamento. Mandamento. Como eu não sou chamado para amar o Gabriel como um animal, porque isso não é o amor do mandamento, eu não sou chamado para amar o Gabriel de forma conjugal, né? Que bom que descobrimos isso. Eu não sou chamado para amar o Gabriel como se eu fosse um artista e ele fosse a minha obra. Eu não quero saber o que são esses amores, eu quero saber o que é o amor do mandamento. E o que é o amor do mandamento? Primeiro ponto, o amor do mandamento é a essência de todos esses amores. O amor do mandamento é a mãe e todos esses são as filhas. O amor do mandamento é a essência que está presente em todos esses amores e ensina como todos esses amores devem ser manifestos. Se tem o amor do mandamento, todos esses amores se efetuarão de forma prudente e devida. Se não tem esse amor do mandamento, todos esses amores serão falhos, hipócritas e mentirosos. Então nos cabe hoje entender aqui o que é o amor do mandamento. Mas antes da definição, eu quero saber o seguinte: com qual ato que uma pessoa pode fazer pra gente que dá pra gente a certeza que ele ama a gente? Cuidado? Que alguém concorda com ele? Cuidado. Então, beleza. Então, vamos supor que eu precisei de ajuda e você cuidou de mim. Ok? Isso prova que ele me ama. Mas e se ele cuidou de mim porque ele sabe que eu tenho um vínculo com uma faculdade bem famosa, e ele disse assim: se eu cuidar do Luiz, o Luiz depois vai ficar grato a mim e vai abrir uma oportunidade para eu ir lá para a faculdade. Ele me ama? Ele não me ama. Então vamos, pessoal, quero saber qual ato prova que há amor. Quando há amor, interesse. Não, eu quero saber qual ato. Quando a pessoa não dá, sei lá. Vou dar um exemplo para vocês. O João Gabriel, quando ele tinha acho que uns 9 aninhos, eu não lembro qual a idade que ele tinha, ele teve a primeira crise, não sei se primeira, mas a primeira que eu soube, crise de fé dele. Ele quis virar ateu. Fala assim, quis virar ateu.
Aí ele chegou pra mim todo e disse assim, prova pra mim que Deus existe. 8, 9 anos. Não, eu não creio em Deus porque não tem como provar que Deus existe. Aí, como ele era uma criança, não dava para apresentar argumentos complexos da filosofia cristã, eu fiz uma pergunta assim para ele. Ô João. Você viu o feito? Hã? Você viu? Não fiz essa não. Eu fiz uma pergunta assim para ele. João, então você está me dizendo que se não dá para provar uma coisa, então ela não existe? Aí o João falou assim, sim. E eu olhei para ele e falei assim, então prova que a mamãe te ama. Você acredita que a mamãe te ama? Acredito, então me prova. Aí ele falou, eu não lembro as coisas que ele falou, mas ele, por exemplo, a mamãe me ama porque se eu tô com fome eu peço, ela faz comida para mim. Aí eu falei assim, e se a mamãe faz comida para você porque ela tem medo de você denunciar ela para o conselho tutelar e ela ser presa ou receber uma multa, perder a guarda e ficar mal falada? Como é que você sabe? Não, me prova. Não, mas a mamãe, se eu tô triste, ela me abraça. Tá, e se ela te abraça? Porque se você ficar triste demais e ela não te abraçar, você pode falar para as outras pessoas e ela pode ficar mal falada e ela não quer ficar mal falada. Acabou com a criança. Prova que a mamãe, você acredita que a mamãe te ama? Acredita, então prove, porque você disse que só dá para acreditar que existe no que se pode provar. Então me prove que a mamãe te ama. Acreditando em Deus e no amor da mãe. Aí ontem uma aluna estava lá na sala, né? É uma pregadora lá da região. E ela disse assim, não, eu provo que meu esposo te ama assim com um ato. Qual ato, minha irmã? Eu perguntei. E ela falou assim, o meu esposo me suporta. Aí eu perguntei para ela assim, seu esposo é da igreja, minha irmã? Sim, é. E se seu esposo te suporta? Porque ele falou assim, se eu largar dessa mulher que eu não aguento mais, o povo da igreja vai falar mal de mim. Então eu não quero que o povo fale mal da igreja de mim, então eu vou suportar ela. E aí? Ela falou assim, misericórdia. Ele é fiel, mas e se ele é fiel porque ele tem medo de ir para o inferno? E aí? E aí, William, me fala uma coisa que prova que sua esposa te ama. O que ela faz que você acha que é prova que ela te ama? Comida. A presença dela. A presença dela? Mas se ela está aqui, William, porque eu não sei como que é a relação dela com os pais, mas suponhamos que ela não teve uma relação boa com os pais e se ela não separar de você, ela vai ficar mal falada porque ela está divorciada. Então, como ela não tem ficar mal divorciada, ela suporta a sua presença. E aí? Aí é aliança com Deus, né? E... Você vai se ver com Deus, olha só a ameaça, né? E aí, o que você pode ver de ato no indivíduo que ele te ama? Fala, pessoal. Quando a pessoa não mede o risco, né, pra atender o próximo. Dá um exemplo, quero um exemplo. Quero um exemplo prático. O exemplo que você deu, né? O pastor que foi lá na reunião dos aidéticos no vídeo e não... Beleza, mas e se ele foi nessa reunião porque ele ficou com medo daquele rapaz ficar falando, pedir pro pastor me ajudar, ele não quis? Ele ia se colocar no risco de ficar aidético? Ué, talvez ele preferiu estar lá porque depois ele conseguia explicar. Não, eu estava lá por causa disso, do que rejeitar e depois sair mal falado se recusou ajudar o irmão. Mas ele O bom samaritano, e se o bom samaritano pensou, é que a gente não sabe da história, né? Se o bom samaritano falou assim, cara, se eu não ajudar esse cara eu vou pro inferno. Então tudo tem um porém, mano. É quando Então, eu tô pedindo, me mostra um ato do amor, não, eu quero um ato. Jesus Ato. na cruz por nós, esse é o maior ato. Agora o batismo. Jesus, historicamente, está 2000 anos atrás. Eu estou dizendo um ato hoje. O mandamento é para a gente amar. Então eu quero que você me mostre um ato que prove que o outro te ama. Hã? E se ela faz café assim? Eu faria para qualquer um, eu gosto. A pessoa vai todos os dias na sua casa e você fala assim, fica até meia-noite na sua casa, você fala assim, não, eu acordo cedo de manhã.
Ela fica até meia-noite. E se ela vai na sua casa todo dia? Porque ela falou assim, ai cara, eu tô solitário aqui, mas eu quero ficar lá só para não ficar sozinho. Mas queria que fosse outra pessoa. Não tem um ato. Cuidar dos pobres, pessoal. Mandamento bíblico, um dos maiores. Cuidado dos pobres. O que Paulo diz? Cuidar das viúvas. Isso prova que... Hã? E se você cuidar dele só pra você querer ser conhecido? Exato. Aí, ó. Exatamente. Pessoal... Fala, João. É se doar? Se doar? Não, vou dar um exemplo, um prático, ato. Entregar sua vida, né? Por exemplo, eu estou me doando aqui. Nós já falamos de morrer. Eu estou me doando aqui. Estou dando meu esforço, beleza. Agora, se na verdade, lá no fundo, eu estou aqui porque eu quero ser um teólogo famoso. Mas você não está se doando. Então, me fala um ato. Eu quero um ato. Me fale um ato que prove que teve. A pessoa teve uma atitude assim. A pessoa que me falou que teve essa atitude. Uma pessoa estava comentando que estava doente, que estava um mês sem comprar remédios. A pessoa foi lá e pegou as receitas da pessoa e o valor foi bem alto, mas a pessoa foi lá e comprou e entregou. Tá. E se ela fez isso pensando o seguinte: se eu fazer isso, eu vou ter mais galardão no céu? Pode ser? Não, mas aí eu acho que o ponto é o seguinte. Jesus vai falar que se vocês só amam quem é da sua família, dos seus amigos, que diferença vocês têm dos pagãos? Nenhum. Então, Jesus nos leva para fazer atos de amor. Aí ele diz então, amem e não pode te retribuir. Por isso amar o pobre, porque o pobre não tem como te retribuir. Aí ele vai falar, em outra passagem, quando você der, não cante trombeta. Se você cantar trombeta para si mesmo, o que vai acontecer? Você vai perder o seu galardão. O ato em si não é ruim. Pode ter sido um ato de amor, mas se depois você se aproveitou desse ato para se mover, então você perdeu a recompensa do ato. Então, vamos lá. Então, a resposta prova que é amor, que a pessoa ama, quando ela dá uma oferta ou socorre alguém que não pode retribuir ela e ela faz sem ninguém saber. Eu acho que quando ela faz algo sem esperar algo em troca. Para quem não tem condição de... Mas eu quero um ato que prove que ela está fazendo sem esperar algo em troca. Então, mas aí que tá. Se a gente está falando de algo que é do coração, é muito subjetivo, porque... Então não tem um ato? Porque, ó, eu posso te... Vamos supor, vamos usar um exemplo lá. Eu posso te dar um tênis. Certo. Porque eu vi que você estava necessitado de um tênis e somente por isso. E isso é um ato de amor. Mas eu posso te dar um tênis porque, no fundo, eu queria que você... Exato. Então pode ser que você me dê o tênis porque você não me ama. O ato em si, exatamente, eu posso dar... Ambos os atos são atos de amor, mas a minha intenção pode não ser amorosa. Então, o que significa quando Paulo diz assim: ainda que eu venda e dê todos os meus bens aos pobres, se não tem amor, do que isso vale? Nada. Então, isso, é a pessoa que... Quando ele, e pior ainda, Paulo ainda diz assim: se o cara que dá o corpo para ser queimado vivo, o que espera em troca uma pessoa que vai dar o corpo para ser queimado vivo? Ela vai morrer. Então todos os atos, aí vamos supor um ato que ele disse, fazer sem ninguém saber, é uma boa, né? Agora, por exemplo, eu sei que, meu Deus, se eu fazer alguém sabendo, Deus não aceita. Então, como eu quero ter um galardão no céu, meu Deus, eu cometi um pecado ontem e eu quero que o Senhor assim me purifique desse pecado. Então eu vou fazer uma oferta assim que ninguém saiba para... Por exemplo, tem ofertas que eu sei que ninguém sabe, de um cara que trabalhava numa instituição e a roubou. Sabe? Aí, passado o tempo, nunca alguém dessa instituição ficou sabendo. Então ele faz ofertas para aquela instituição, sem que ninguém saiba, para que ele se sinta justificado do que ele fez. Ele meio que pagando uma pena para se sentir melhor. Ele está fazendo por amor? Então a resposta é nenhum. Nenhum ato, e os textos bíblicos dizem isso.
Isaías 64:6 chama as nossas boas obras às vezes de trapos de imundície. E 1 Coríntios capítulo número 13 demonstra como todo ato, o Paulo ele está narrando ali em 1 Coríntios 13 a trajetória do cristão da época. Quem é que na época estava falando em línguas? Cristão. Quem é que na época estava seguindo um cara que diz o seguinte: quem tiver tamanha fé para transportar um monte? Cristão. Quem é que estava os dons de profecia e conhecimento dos mistérios? Cristão. Quem é que estava vendendo tudo e dando para os pobres? O cristão. E quem é que em último caso morria pela fé, dava o corpo para ser queimado vivo? Era o cristão. Paulo em 1 Coríntios, ele está pegando o exemplo do melhor dos melhores dos cristãos, com todos os atos que podem ser vistos, que podem ser percebidos. E o que ele diz: se não tem amor, não vale de nada. Por isso que para mim, eu anotei aqui de um autor chamado Abraham Kuyper, que o quê? Para mim, iniquidade, sabe o que é iniquidade? É um estado de perversidade no coração tão grande, ô Valquei, que até o bem é mal. O exemplo disso, quando eles estão diante de Deus dizendo: Senhor, eu preguei no teu nome. É ruim pregar? Expulsei demônios, fiz um monte de coisa. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque a iniquidade é um estado de perversidade do coração tão ruim que até quando você faz o bem, você é mal. Até quando você vai e ajuda um pobre, é iniquidade, sabe por quê? Porque você quer tirar foto para ser visto. Aí é errado tirar foto? Não é isso que eu estou dizendo, nós já vamos se aprofundar um pouco mais. Até quando você vai e abraça uma pessoa e faz o bem e aconselha, na verdade, se no fundo você está pensando assim: nossa, se eu der um bom conselho para essa pessoa vai falar bem de mim assim, 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 e futuramente eu posso ter benefício com isso. Iniquidade. Porque o indivíduo se utiliza até do ato da boa obra sem amor. O Abraham Kuyper, ele diz no livro O Problema da Pobreza o seguinte: ele faz um comentário da parábola do rico e do Lázaro. Isso daqui, vamos supor, bate, né? Porque o Senhor açoita os que ama, né? Em mim e em todo mundo, rico e Lázaro. E ele diz o seguinte: o Lázaro ofertava, o rico ofertava para o Lázaro? Ofertava. Exatamente. O rico dava as esmolas, as migalhas para o Lázaro. E o Abraham Kuyper disse assim: essa é uma obra iníqua. Sabe por que é uma obra iníqua? Porque o coração do rico não é de fato de resgatar aquele homem na sua integralidade e tirar ele daquela situação. Não, a obra do rico é a obra que dá esmola. Egoísmo. Se utiliza da dor do outro para dizer assim: nossa, eu fiz a minha boa obrinha, dei uma esmola para ele. A obra até mesmo da igreja nesse sentido pode se tornar iníqua. Sabe por quê? Ah não, vamos lá gente, vamos pegar o que sobra para mostrar que a gente faz alguma coisinha, vamos dar umas marmitas. E o Abraham Kuyper diz que essa obra é iníqua por quê? Não que dar marmita em si é iníqua, já vou explicar. Porque ela indignifica o homem ao ponto de dar a ele o que sobra, sem se importar com o resgate integral do indivíduo. Porque o indivíduo é corpo, alma e espírito. Eu disse para vocês aqui na aula passada: o bom rei cuida do todo ou da parte do seu povo? Do todo. Então se o bom rei cuida do todo, o bom rei cuida do quê? E se corpo, alma e espírito. E se o bom rei cuida do corpo, alma e espírito, e nós participamos da missão de Deus, nós como as igrejas devemos cuidar do espírito. Como é que nós cuidamos do espírito? Pregando o verdadeiro evangelho. A pessoa pode fazer o que for, se ela falsifica ou acrescenta qualquer vírgula no evangelho, anátema. Porque o que faz o maior bem para a alma do indivíduo, o resgate completo, é a sua relação com Deus. A alma, vamos sem dificultar, a alma no que tange os sentimentos, as convicções do indivíduo, a sua personalidade,
Deus se preocupa com a alma do indivíduo, com as suas emoções? Deus quer que as pessoas saiam da depressão e da solidão que quer se matar? Sim, então a igreja participa da missão do Senhor. E corpo? A igreja participa. No reino de Deus, é a lei que Deus prescreveu para si mesmo matar a fome do faminto? Sim. Então, se a igreja participa da missão de Deus, a igreja tem como missão também matar a fome? Sim. Então, quando lá no presídio, quem chegava de pastor para evangelizar lá? E aí depois chegava na igreja e falava assim, nós vamos uma vez por mês no presídio. E chegava lá e falava. E ia embora. Falava e ia embora. Sabe por que é do rico e do Lázaro? Saiu 2 caras, encontrei 2 caras depois na rua lá. Eu acho que eu já contei essa história aqui para vocês. 2 caras que se converteram no presídio, saíram do presídio e foram morar na rua. Eu perguntei, cara, por que você está aqui e tal? Você tinha uma vida financeira boa? Eu falei assim, cara, se eu voltar pro crime, o crime me mantém. O crime me sustenta. O crime vai me dar uma casa, vai cuidar até da minha família. Mas eu não quero voltar pro crime. E aí eu saí do presídio, eu tô velho, eu não tenho mais família, eu não tenho dinheiro na conta, eu não tenho celular e nem dinheiro para comprar celular, eu não tenho emprego. Quando eu saí nos primeiros dias procurando emprego, quando eu falo que eu não tenho endereço, que eu estou na rua, ninguém dá emprego para morador de rua. Mas como que eu vou sair da rua se eu não tenho emprego? Aí eu consigo uma doação de bala e estou vendendo essas balas aqui para conseguir me manter. Aí eu te pergunto o seguinte, o cara que chegava lá, falava assim, Jesus te ama. E depois, não me ligo. Eu dou para você o que é fácil para mim. O que é fácil? É só falar. Falar não causa muito. Porque a obra do Senhor, que não é iníqua, ela se preocupa com o todo do indivíduo. O seu resgate é integral. Integral. Alguma pergunta sobre isso? Podemos continuar? Teve uma igreja que eu fui falar sobre um tema lá E o pastor tinha um salário de um pouco mais de 100 mil reais, porque incluía um monte de benefícios. Tinha um salário de quase 100 conto, mas mais do que 100 conto, porque tinha um monte de benefício. Aí eu vi que isso, missionários que a gente sustenta, aí eu vi escrito lá numa parede, né? Aí eu fui perguntar, você sustenta missionário e tal, pá. E como é que é? Então, o nosso pastor aqui tem um coração voltado para missões. Falei, é? Sim, rapaz, 2 anos atrás, tá vendo aquele missionário ali? Nós ofertamos um barco para ele de 28 mil reais. Falei, nossa, não dá o quê? 25% do salário pastor de um mês. Sabe o que é esse valor para aquela igreja? Não é nada. É o que sobra. É migalha. É a migalha. E o Abraham Kuyper diz o seguinte, que dar a migalha para o outro é obra iníqua. Então não é sempre que aparece qualquer, tá ofertando, pode ser que não seja por amor, pode ser que seja iníquo. Então o que é amor? Que horas são? 10:03. 10:03? Tá. Por exemplo, tem muito trabalho hoje com morador de rua. Inclusive eu me lembrei aqui agora, tem um pastor que ele é uma referência para mim, se chama Paulo Capelletti. E o Paulo Capelletti tem uma instituição lá acho que lá em São Paulo, não me lembro agora o estado que é, que ele tem umas 300 pessoas morando lá, gente que ele resgatou. E aí um dia ele foi evangelizar um cara e o cara aceitou Jesus, um morador de rua. Aí beleza, morador de rua e tal. Aí ele falou assim, não, o pastor Paulo Capelletti, né? Chamado Paulo Macarrão, apelido dele. Não, agora você é meu irmão. Se você é meu irmão, eu não posso te deixar aqui. Você é meu irmão. Não, levanta aí. Tem um lugar para te receber lá. E bora para frente. Nós vamos te dar tratamento lá, lugar de morar, alimentação, cuidado. Nós vamos tentar te profissionalizar, para você conseguir depois ser autônomo e ainda conseguir depois ajudar outras pessoas. Aí ele estava lá dentro, quis se desviar, saiu, abandonou e voltou para as drogas e voltou para a rua. E um dia ele está lá em São Paulo no metrô.
Quando ele está lá no metrô, chega um grupo de jovens evangelizando, cantando louvor, né? Cantando louvor. E ei, diga aleluia. Hey. E cantando. E evangelizou o mendigo. Jesus ama você. E evangelizou, nós te amamos. Ei, eu te amo. Aí ele começou a chorar, se lembrou dos tempos lá do Paulo Macarrão. E ele chorou, se rendeu e reconciliou com o Senhor. Só que a experiência que ele tinha com o mundo evangélico era lá com o Paulo Capelletti, o Paulo Macarrão. Então o que ele imaginou para ele? Óbvio. Não, então agora eu sou irmão, eles vão me resgatar. Aí aquele jovem se virou e começou a ir embora, o pessoal daquela igreja. Aí ele falou, ué, peraí, como assim? Ele falou, não, o Paulo Macarrão, quando ele pregou para mim, ele disse que eu era irmão e que a gente não pode deixar irmão dormir na rua. Ah, Luiz, você está dizendo então que agora eu tenho que pegar um morador de rua e levar para dentro da minha casa? Isso é imprudente, eu já vi gente fazer isso e a mulher e a filha do cara ser estuprada. Esse peso não é meu, Laura. Esse peso não é seu. Esse peso não é seu. Esse peso não é do Daniel. Esse peso não é do Gabriel. Se o Gabriel levar todos os moradores de rua lá, aí tem a Amélia e a Yasmin lá. Sabe de quem que é esse peso? Esse peso é nosso. E sabe quem é o nós? Do que quando o nós existe, o que nasce? O que a gente chama de igreja. Esse peso é nosso em igreja. Porque sozinho é imprudente, a gente não tem nem condição de dar essa estrutura para essa gente se recuperar e ser resgatado na sua forma integral. Mas como igreja a gente consegue? Consegue. Como igreja a gente consegue. Porque quando a gente está junto a gente tem mais força. Se a gente, em igreja, a gente consegue comprar uma chácara, construir uma estrutura para receber essa gente e dar dignidade para elas, como igreja consegue. Muitos pastores, pregadores, líderes, né? Ali é um conjunto, corpo, alma e espírito. Muitas pessoas querem cuidar só da alma e do espírito, e o corpo não das pessoas. Né? E tem gente que quer cuidar do corpo também, mas deixa de lado, por exemplo, olha só, eu estou cuidando do corpo, eu estou dando tal, tendo instituição, até faz coisas boas, mas ele cria um outro evangelho para aprisionar essa pessoa. Tá, mas agora eu sou a sua autoridade. Se você sair da minha autoridade espiritual, você sai debaixo da autoridade do Senhor. Ele está usando o cuidado do corpo para aprisionar a pessoa e fazer dela uma ferramenta. Tem que ser um integral. O que você acha de um pai que, por exemplo, dá o remédio para o filho? É bom dar o remédio para o filho? É. Dá remédio para o filho, mas nunca quer ter tempo de qualidade para o filho. Ele é um bom pai? Não. Então, esta obra, se eu de fato amo o morador de rua, eu vou me preocupar com o integral dele. Eu vou lutar, porque se eu vejo ele como um irmão em potencial, e principalmente se ele aceitou a pregação, eu não quero simplesmente vou lá, não, a gente fez alguma coisa. E o cara tá lá dormindo. Sabe o que o Evangelho chama isso? E o Abraham Kuyper comentando, a obra do rico com Lázaro, das migalhas. E a obra das migalhas, ir o coração de Deus, sabe por quê? Quando você dá a migalha para o outro, você considera o outro como sendo uma migalha, digno da sua migalha. E eu estou falando que o nosso esforço, eu estou falando que a gente tem que dar o nosso todo agora para construir gigantes catedrais e enriquecer o pastor que compra tênis de 20 mil. Eu estou falando do nosso todo o esforço possível para resgatar o integral do indivíduo, de gente. Voltemos à questão então. Eu quero um ato que prove que é amor. Vamos bater palma pro João. Não tem. Quem assistiu o filme aí do teólogo do Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, estava passando nos cinemas? Alguém assistiu? Ninguém? É um teólogo alemão. Muito bom. E olha o que ele diz no livro dele, Ética, na página 35. Depois de tudo que vimos até agora, excluem-se aqui todas as definições que desejam entender a essência do amor como ato humano, como mentalidade no sentido de conhecimento,
como obra, entrega, sacrifício, como vontade de comunhão. Porque o indivíduo às vezes tem uma vontade de comunhão, mas às vezes ele tem uma vontade de comunhão porque lá na igreja tem network. Tem uma vontade de comunhão, eu não queria ficar tão sozinho, fico lá. Sente nada disso, serviço ou ação, tudo isso sem ação pode haver sem amor, tudo isso sem exceção pode haver sem amor. Toda obra que você faça pode ser que exista sem amor, como acabamos de ouvir. E uma coisa que eu queria dizer aqui também, tem uma crítica de um teólogo chamado Rushduni. Depois eu falo do Rushduni, na parte da tarde. Vamos lá. Se não há, portanto, Bonhoeffer dizendo, um comportamento humano imaginável que possa ser conceituado completamente como amor, se não tem comportamento que eu possa provar o que é amor, então resta um enigma, uma questão acerca do que possa vir a ser o amor para a Bíblia. E Bonhoeffer diz, e a Bíblia não nos nega esta resposta. E a resposta que o Bonhoeffer dá, primeiramente, nós não vamos responder diretamente. Nós vamos começar a construir uma resposta. Pessoal, não faltem na aula da tarde, pessoal. Essa mensagem do amor. Por isso que é o meu tema preferido do amor. Ele quebra a gente, cobra da gente, porque é amar como Jesus amou. É assim mesmo. Eu me cobro também. E que bom que eu me cobro, porque é o Evangelho me cobrando. É. O início da resposta do Bonhoeffer é: Deus é amor. Consequentemente, ninguém sabe o que é amor senão na autorrevelação de Deus. Então, mesmo quando o indivíduo nunca ouviu falar de teologia, eu disse para vocês que o Espírito Santo está dentro dele ensinando o que é amar, porque é a autorrevelação de Deus na consciência dele ensinando o que é amar. Então, nós sabemos o que é o amor a partir da revelação nas Escrituras. É a partir das Escrituras que nós vamos definir o amor como mandamento e definir todos esses outros amores. Beleza? Por exemplo, 1 João 4,9. Quando que a gente viu o amor? Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 3,16. Nós conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós, logo devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Nós conhecemos o amor a partir do que Deus faz e revela a nós. Deus. João 13,34. Novo mandamento vos dou, que vos amemos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, nós sabemos o que é amor e agora nós vamos fazer a construção massa para a gente se aprofundar na segunda aula, que é o quê? O amor revelado em Deus, no mandamento, que é essencial de todos os outros, é o que ele falou aqui, que é, novamente, amor, e nós vamos provar isso. Amor é desejar o máximo bem do ser amado. Eu falei isso já. Essa construção para falar isso já, e nós vamos ver que isso é provado não somente biblicamente, mas na nossa própria consciência. Quer um exemplo disso? Olha só, o Charles Finney dá 6 argumentos para isso. Vamos lá. Eu falei para vocês da hierarquia de bens, correto? Falei para vocês da... Que horas são? 10h13. 10h13. Eu falei para vocês aqui da hierarquia de bens. Que amar é desejar o bem maior. E o que é desejar? Amar é desejar o bem maior. Desejar é intenção. Sabe por que o ato não pode provar que há amor? Porque a gente não consegue saber da intenção. A gente consegue tentar discernir e tal, até consegue fazer alguma análise, mas só Deus pode completamente perceber as intenções. Está escrito em Hebreus capítulo número 4, que a palavra de Deus é a espada que transpassa a alma e discerne as intenções. O amor reside na intenção. O que é a intenção? A intenção, esse fim último, que é o máximo
Bem, uma prova, vamos provar agora que o amor reside nas intenções. Se provamos que não está nos atos, que o mesmo ato pode ser amor egoísta, primeiro ponto, então ele está antes do ato. Ele está na intenção. Uma prova, por exemplo, que o Charles Finney diz, a primeira prova, é que intuitivamente as crianças sabem disso. As crianças sabem disso. Como? Vamos supor que está passando uma criancinha aqui e ninguém viu. E tem esse meu notebook aqui. E vem uma criancinha, ela não vê o notebook e ela esbarra a mão e cai o notebook e quebra o notebook. Só que ninguém viu. Então a gente acha que ela derrubou de propósito. Se ela derrubou de propósito, ela pecou? Sim, o mesmo ato. Se a criança foi lá e intencionalmente quis quebrar e me prejudicar, ela pecou. Agora, se ela quebrou, me prejudicou, mas ela não teve a intenção, foi um acidente, esse balão, ela pecou? E esta criança, diz o Charles Finney, na consciência dela, ela sabe desta noção, deste dever que exige na intenção. Por quê? Quando a criança vai se justificar e a criança diz, eu não queria fazer isso, não foi por querer. Quando a justificativa de fato é sincera, a criança entende que ela não quebrou a lei do amor. A lei do dever que está cravado na consciência humana. É verdade que quem já teve criancinha não é assim, mas eu não queria fazer isso. E ela acredita que isso é justificativa o suficiente. Aí se você consegue ler a mente do seu filho e você vê no coração dele que realmente, de todo o coração, ele não queria ter feito isso, foi um acidente, você o punirá? Não. Se você lembra do Mateus, quando era bebezinho, não sei, mas vamos supor que ele é um menino arteiro. Aí o Mateus foi lá e quebrou o seu óculos, o óculos é caro. Aí você fica assim com uma raiva dele e ele fala assim, mãe, foi sem querer, eu não quis fazer isso. Mãe, eu não vi o óculos, mãe. Eu não vi, estava escuro, eu tinha acabado de acordar, mãe. Aí eu andei, o óculos estava na ponta, eu bati, não vi, mãe. Aí você acha que você não viu, Mateus? Aí você lê, consegue ler o fundo do coração dele, deixa eu dar esse dom naquele momento. Você consegue ler o mais profundo das intenções e de fato ele não tinha intenção nenhuma. Inclusive ele ficou triste por ter quebrado porque ele não queria. Você vai punir ele? Não, eu vou ficar triste porque eu briguei primeiro com ele, porque eu faço isso. Olha aí. Ela vai ficar triste porque brigou com ele, porque segundo o que ela entendeu na consciência dela, se ele não teve intenção mínima, se a intenção dele era pura, ter brigado com ele já foi mal. A primeira coisa que eu faço é brigar. Eu falo assim, porque você decidiu. Até hoje. Até depois quando eu vejo que... Ela, por exemplo, derrubou, poderia dizer o seguinte, então, tá bom, eu entendo, foi sem querer, mas na próxima, presta mais atenção. Isso é um conselho, isso é punir? Não. Segunda razão, segunda prova. Todo agente moral considera isso perfeita justificativa caso seja verdadeira e sincera. Por exemplo, vamos pegar o Gabriel e a Amélia de exemplo. Esses dias eu dei esse exemplo para a Thaís. Vamos supor, Gabriel, que vocês estão viajando e a Amélia tinha uma irmã gêmea que você não sabia. Porque ela tinha muita raiva dessa irmã gêmea e ela não queria nem contato, nem te falou. Aí vocês foram para a praia. Por uma coincidência, tá lá, na mesma praia, essa irmã gêmea dela, e você vê a Amélia ali. Aí você vai, dá um abraço caloroso, e a irmã gêmea nem tinha te visto, você chegou assim por trás dela, deu um abração assim, deu um beijão. Quando a Amélia olhou, ela viu você beijando a irmã dela. Eita, meu Deus. Fala assim, o sangue de Jesus. Fala aí, Gustavo, fala assim, o sangue de Jesus. Aí, Meli, você fica uma fera com o Gabriel. Só que aí Deus te dá naquele momento para ler o coração do Gabriel. O Gabriel tá falando assim, Meli, eu não sabia que você tinha irmã gêmea, Meli. Por que você não me falou? Não foi a intenção, meu bem, que não sei o que, não. Eu não, meu Deus, se eu soubesse, me perdoe, eu não queria. E você consegue ler o coração dele e ver que, de fato, ele não tinha intenção nunca de ter feito aquilo. E quando ele percebeu o que fez, ele ainda ficou triste. Você acha que ele merece uma punição? Acho que a Mary... Quê? Se ele só se aproveitou da situação, então a intenção dele
Já estava em outra coisa. Estou dizendo aqui, suponhamos que a intenção dele nunca foi de fato aquilo. A pergunta não é se você vai ficar bravo e tal, a pergunta é, se diante disso, suponhamos que a gente ainda estivesse na lei de apedrejar os adúlteros, ele deveria ser apedrejado? Por quê? Intenção. Então perceba que aquele mesmo ato não o torna digno de pena na segunda lei, a depender da intenção.